Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. Boa noite, o último Cruzando as Conversas de 2020, inédito. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDCTV Digital em todas as plataformas. Eu sou Guilherme Macalossi, sempre é um prazer tê-lo na nossa companhia, seja pela televisão, seja pelas redes sociais. Nosso programa também está disponível através do formato podcast, @RDCTV Digital. Você encontra Cruzando as Conversas lá no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores, além do nosso site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts e encontre a íntegra do Cruzando as Conversas. Tão logo ele termina aqui, você pode encontrá-lo lá para você ouvir quantas vezes você quiser no seu smartphone. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Clube do Remédio. Se você usa medicamentos recorrentes, não precisa mais pesquisar em várias farmácias para economizar. O Clube do Remédio reúne os maiores descontos, além de consultas farmacêuticas, serviços, brindes e muito mais. Assine www.clubedoremedio.com.br. Ao longo dessas últimas 2 semanas, na semana de Natal e nesta semana de Ano Novo, nós estamos fazendo programas dedicados a, de alguma maneira, ver o que vai acontecer em 2021. 2020 foi um ano tão extraordinário em múltiplos sentidos, foi tão ruim, mas eu acho que é importante nós destacarmos que existem coisas positivas que nós podemos tirar dele. Eu acho que duas delas. O avanço tecnológico. O avanço tecnológico em resposta à pandemia foi extraordinário. E isso representa aquilo que de melhor o homem pode fazer em cooperação. O homem, cooperando livremente, com um objetivo, alcança coisas extraordinárias. E nós tivemos aí a vacina contra a Covid-19 numa marca que, para a história da medicina, estará sempre indelével. Não que tenha sido feita nas coxas, não foi, isso é fake news, isso é obscurantismo. Os estudos relativos às vacinas já têm mais de 10 anos. As tecnologias que estão sendo utilizadas agora foram implementadas em vacinas como a vacina contra o ebola, a vacina contra o zika vírus, a vacina contra o chikungunya, e agora elas alcançaram um estágio superior de desenvolvimento. Isso foi possível em virtude da ciência, da tecnologia, da pesquisa, das múltiplas mentes qualificadas unidas para se chegar a isso, que é a solução real do problema. A pandemia só acaba com a imunização. E a imunização terá de vir através da ferramenta da vacina, que ajudará a criar os anticorpos de uma forma muito mais rápida do que se o vírus ficasse apenas espalhado por aí. E eu acho que o outro aspecto importante desse ano de 2020 é a força extraordinária dos agentes de saúde. Esses profissionais abnegados que estiveram na linha de frente, combatendo um inimigo invisível, colocando as suas vidas em risco. Não apenas médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, mas todas as pessoas que trabalham na saúde em geral, que incluem aí até mesmo os serventes. Vocês são heróis, são os grandes nomes desse ano. Sem vocês, muito mais gente teria morrido, absoluta certeza disso. Então, as vidas das pessoas que se salvaram da Covid, que foram internadas, e foram muitas, porque é uma doença grave, não se pode passar pano em cima da doença, elas foram, sim, atenuadas porque nós tínhamos gente dedicada, qualificada. E, obviamente, essas pessoas merecem o reconhecimento da sociedade. Então, sim, nós temos coisas positivas dentro de um contexto catastrófico. O ano 2020 é um ano que não vai deixar saudades, mas não deve ser esquecido.
Não deve ser esquecido e eu tenho certeza que não será. Não será esquecido pelos milhares que morreram e pelos milhões que perderam seus parentes, seus amigos, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Vamos ver se em 2021 nós conseguimos, de uma vez por todas, superar isso, pelo menos a partir do segundo trimestre, onde todos esperamos a vacinação em massa já esteja andando numa velocidade adequada. Nós vamos tentar falar um pouco sobre as perspectivas para o ano 2021, sobre a avaliação da economia, as iniciativas que foram tomadas no ano 2020, o que se pode fazer em 2021, porque a pandemia, quando ela acabar, vai deixar muitos efeitos e os efeitos econômicos tenderão a se estender por um período ainda maior de tempo, né? E eles terão de ser corrigidos. O mal econômico também foi muito grande. Ele não é secundário, ele é de outra natureza, mas foi muito grande também. E vai ter que ser curado, com esforços conjuntos dos estados, dos municípios e da União. Todos falharam e todos acertaram. É preciso dizer isso. Não se pode fazer a terra arrasada e também não se pode passar pano para um e culpar o outro. Nós temos que chegar ao equilíbrio da análise. E eu acho que é para isso que nós estamos aqui hoje. E para falar sobre esses assuntos todos e falar sobre reformas e também perspectivas dos empreendedores que foram muito acossados, eu convidei dois queridos amigos, Daniel Killing, secretário de Desenvolvimento de São Francisco de Paula. Daniel, bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Macalossi, doutor Paulo de Tarso, a todos os telespectadores da RDC, nesse dia especial, né, que é o último programa do ano. E acho que tu foi muito feliz, Maca, na tua introdução, porque realmente os profissionais de saúde eles tiveram um papel essencial neste ano para preservar não só a vida das pessoas, mas sem os profissionais de saúde, o problema econômico do país teria sido muito pior do que a gente viveu. Se a gente não tivesse este equilíbrio, essa capacidade de mobilizar tão rápido. E basta olhar a quantidade de vagas de UTIs que foi aberta no Brasil em pouco tempo para atender a demanda de uma pandemia que ninguém sabia direito o que era lá no começo. Hoje, em dezembro, a gente olha para trás e dos últimos 3, 4, 5 meses a gente entende um pouco melhor o que está acontecendo. Mas em março do ano passado, deste 2020, em março, em abril, quando as coisas começaram a acontecer no Brasil, como é que era, né? Então, havia uma incerteza absoluta. Ninguém sabia direito o que estava enfrentando. E por não saber o que estava enfrentando, muitos erraram, muitos acertaram. E o que tu falou, acho que é exatamente o que a gente precisa procurar para fazer essa virada de ano, para iniciar esse período pré-vacinação em massa, que é o ponto de equilíbrio. Todos nós, todos os entes públicos, privados, empreendedores, governos municipais, estaduais, federais, precisam buscar esse ponto de equilíbrio para que a gente possa avançar até o período da vacinação. E para isso a gente vai precisar sim fazer reformas, a gente vai precisar avançar no debate do tamanho do Estado, a gente vai precisar avançar em como prestar serviço para a população de maneira mais eficiente. Infelizmente o brasileiro paga muito imposto, tem pouco serviço. E tudo isso é fundamental nas perspectivas que a gente vai ter para 2021, porque dos ensinamentos que a gente pode tirar desse ano, tenho certeza que um deles é que a gente precisa ter muito mais equilíbrio entre o que a gente paga de imposto e o que a gente recebe de serviço. Só fazer a menção aqui a uma frase dita pelo presidente do Banco Central do Brasil, que eu acho que é o quadro mais qualificado do Ministério da Economia, o Roberto Campos Neto. Ele falou algo óbvio, ele disse: investir na vacina resolve o problema econômico e economiza mais dinheiro do que o auxílio emergencial. E obviamente que o auxílio emergencial é necessário, e nós vamos tratar dele aqui, mas é óbvio que é com a vacina que você traz a normalidade e daí você acaba com a necessidade de ter um auxílio como esse, porque o auxílio existe, ele se dá pelo efeito econômico que a pandemia gera na vida social, Daniel. Então, eu acho que o presidente do BC foi muito feliz nessa frase. Meu querido Paulo de Tarso Pinheiro Machado, professor e MBA em Governança Corporativa, ex-secretário aqui em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, secretário Killing. Boa noite aos nossos telespectadores. Eu também vejo que o ano de 2021 nos reserva algumas perspectivas favoráveis, né?
apesar ainda de nós termos, como bem falastes na abertura do câmera programa, aquela, Paulo. a questão dos desdobramentos, que ainda vamos ter por conta da pandemia, penso que as demandas que precisam ser resolvidas ainda do grande contexto chamado Brasil, e que, de certa forma, por linhas tortas, acabaram se resolvendo. O secretário bem citou o esforço da área de saúde, a ampliação de vagas de UTI, algo que a pandemia trouxe e trouxe para ficar. E eu entendo que temos alguns pontos, sim, muito complicados e complexos para resolver. O meu otimismo não me autoriza a achar que a questão da vacina seja uma simples questão de vacinar e está resolvido o problema. Há uma questão biológica séria, muito séria, que é a testagem da vacina, que é a sua maturação biológica. Nós sabemos que vacinas exigem tempo de maturação, de testagem, de avaliação, das amostras que são feitas, e nós não podemos achar que isto pode virar uma espécie de pantomima, ou seja, a vacina vai resolver o problema num curto espaço de tempo. Mas acredito, sim, que toda a pesquisa e todo o esforço que vem sendo feito no mundo em termos de melhoria das condições de saúde e de enfrentamento da pandemia nos colocam, sim, uma perspectiva otimista no enfrentamento dessas questões. Por consequência, a pauta, por exemplo, econômica e a pauta política prosseguem, porque nós temos aí alguns aspectos importantes, como, por exemplo, a questão macroeconômica, que precisa ser resolvida no Brasil, especialmente na questão de um dos seus tripés, que são os gastos públicos, especialmente as despesas discricionárias, aquelas despesas obrigatórias que os governos se vêm enfrentando, e, fundamentalmente, a questão tributária, né? A questão de uma melhor performance tributária do ponto de vista de inserir desenvolvimento, porque essa é a nossa necessidade contínua e permanente. Muito bem. Vamos falar sobre tributos, então. Vamos começar por aí, porque nós tivemos ao longo de 2020 a discussão de 2 projetos de reforma tributária, um nacional e outro estadual. No projeto de reforma tributária federal, primeiro, uma decepção muito grande com o teor do texto apresentado. No projeto de reforma estadual, o fracasso absoluto da iniciativa do governador de apresentar o projeto na Assembleia Legislativa, mal articulado, mal pensado, menos o mérito, mais a forma. Nem entro no mérito, mas, de qualquer maneira, os 2 textos acabaram não gerando o resultado que se esperava e não atenderam às expectativas. 2021, reforma tributária estadual e federal. Killing. Olha, Maca, é uma coisa que preocupa a todos nós. Primeiro porque uma reforma tributária, ela não pode ser feita dentro do que está sendo pensado hoje. A reforma tributária, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, ela está sendo feita para solucionar o problema da folha de pagamento dos servidores. E eu tenho todo o respeito aos servidores públicos, muitos deles prestam um grande trabalho, a nação brasileira, o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado não pode ser um mero pagador de folha. É preciso encontrar outros meios do que a contribuição de cada cidadão para, através do seu imposto, vire serviço público. Agora, eu dou exemplos muito simples. Quem trafega pelo Rio Grande do Sul, Maca, e vê o fiasco que é a empresa gaúcha de rodovias, a EGR, que não consegue gerenciar uma malha pequena, ou o DAER, que tem muitas dificuldades de gerir a sua malha rodoviária, enquanto nós pagamos milhões e milhões em taxas, impostos, imposto à gasolina, IPVA, praça de pedágio pública, e a gente não consegue vencer esse simples desafio de colocar as estradas em condições, de fazer duplicações, de preservar vidas e de entregar um melhor serviço à população do Rio Grande do Sul e do Brasil. Será que não está na hora do Brasil pensar em adotar posturas mais gerenciais enquanto Estado, e a reforma tributária pensar nisso e pensar muito mais numa arrecadação de impostos que seja para que a gente tenha contratos de gerenciamento e menos máquina pública, menos folha de pagamento, menos inchaço? O gasto público não se resolve da noite para o dia. Agora, tu me permite só mencionar, já que tu falaste sobre rodovias,
Nós tivemos a notícia aí da privatização de uma importante estrada aqui do estado. Eu acho que foi um feito que merece reconhecimento aí por parte do governo estadual, a RSC 287, rodovia que atravessa o Rio Grande do Sul, de leste a oeste, um importante corredor logístico. Consórcio Via Central do Grupo Espanhol, SACIR, venceu o leilão oficial realizado na B3 Oficial. A empresa ofereceu uma tarifa de pedágio de R$ 3,36, valor 54,41% abaixo do teto estipulado pela licitação de 7,37. Será uma redução substancial em relação ao que é praticado hoje por uma empresa estatal, que é de R$ 7,00. E daí o governador comenta: a partir da capacidade de financiamento e principalmente da eficiência característica do setor privado, serão viabilizados melhorias para toda a nossa população gaúcha. Só na 287, a nova concessionária vai investir 2,7 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão. Acho que iniciativa como essa tem que ser aplaudida. Com certeza, esse é o modelo que a gente precisa seguir. Por isso que quando Fazia tempo que eu não vi uma privatização. Eu vi a concessão, privatização assim, fazia muito tempo de dar martelinho lá na Bolsa de Valores, muito tempo. Exatamente, e é isso que eu falo de pensar uma reforma tributária sobre um modelo estatal diferente. Quanto a menos precisa ser o orçamento do DAER, da EGR, da Secretaria de Transportes, se eles não tiverem a manutenção das estradas. Nós, na Serra Gaúcha, enfrentando todos os dias a dificuldade com a manutenção da Rota do Sol, por exemplo, uma rodovia que é importante, que vai ligar a nossa região agora a um investimento muito grande, que é o Porto de Arroio do Sal. Como é que nós vamos escoar a produção logística da Serra Gaúcha para o Porto de Arroio do Sal se nós não tivermos uma rodovia totalmente diferente do que ela é hoje? Quem trafega na Rota do Sol, o nosso telespectador de Caxias do Sul, do Vale do Taquari, que atravessa para chegar até o litoral, sabe da extrema dificuldade de manutenção de uma rodovia como a Rota do Sol e como ela é importante. E é por isso que eu acho que a reforma tributária do Estado do Rio Grande do Sul e a reforma federal, elas têm que pensar menos em tributar a atividade econômica, elas têm que pensar menos em ter como objetivo final a autossustentabilidade do poder estatal e sim a entrega de serviço público ao cidadão. Se a gente fizer a reforma pensando na entrega de serviço público, eu tenho certeza que essas iniciativas, como a que o governador apresentou e conseguiu fazer este preço muito mais barato do que o preço estatal, elas vão aumentar, se multiplicar e nós vamos melhorar as condições de acesso a serviços públicos de todos os gaúchos e gaúchas. E eu acho que outro ponto que é importante trazer é o seguinte: quer dizer, a taxa que vai ser cobrada é inferior à hoje praticada pelo Estado e o volume de investimentos previsto vai ser muito maior no período de 30 anos do que seria caso ficasse com o setor público, né? Meu caro Paulo de Tarso, sua avaliação aí preliminar sobre a questão tributária. Olha, antes de entrar no aspecto, eu só quero esclarecer um aspecto que para mim, pelo menos, ainda está dúbio. Não foi privatização, é concessão de 30 anos com modelo de leilão em bolsa. Então não é privatização. Não é privatização. É uma concessão de 30 anos. 30 anos sob modelo de leilão. Vou pegar aqui. Tá? Vai, não, pode continuar, vai. Até para esclarecer. Tá? Pelo menos é a notícia que eu li hoje no jornal. Perfeito, eu peguei a fala do governador. Bom, de qualquer forma, o custo de oportunidade, né, é incomparavelmente maior. Com certeza. Dado que o Estado não tem condições de enfrentar investimentos nesse nível. Tá? Bom, voltando à questão, eu quero começar falando em reforma tributária. Leilão de concessão, é verdade. Eu li leilão de concessão e falei privatização, porque a foto parece que está vendendo, mas tudo bem. Não, concessão. É a modelagem. É uma concessão sob forma de leilão. Está ali o governador ali, o Bruno Vanuzzi, que é um excelente secretário. Continue, Paulo. Foi a modelagem. Muito bem, obrigado. Já que esclarecemos. Isso aí. Eu quero falar sobre... há muita coisa para falar. Eu falava lá no início de que um dos tripés é o mais complicado. O câmbio flutuante ele vai continuar flutuando em função... Os três tripés, né, as três patas, vamos chamar assim, da estabilização econômica brasileira, que teve início lá no Plano Real, são três aspectos, que é a questão do câmbio flutuante, as metas de inflação e a estabilidade ou o controle dos gastos públicos, das contas públicas. Desses três, dois são ajustados de acordo com a demanda internacional, começar pelo câmbio flutuante, né? As metas de inflação, o Brasil vinha seguindo e vem seguindo rigorosamente dentro daquilo que é proposto. O nosso grande problema são as contas públicas, né?
E o grande problema das contas públicas é o que eu chamo de gastos discricionários. O secretário Quirino até referiu isso na sua fala. As despesas obrigatórias, aquilo que o governo não pode se ver livre ou não pode abrir mão, que basicamente é representado pela questão da Previdência Social, pela folha de pagamento do setor público, mais os encargos, e mais as outras despesas que são o BPC, todo aquele conjunto de auxílios que o governo dá para os que não têm renda, programas compensatórios, como a gente chama, de renda. Muito bem. Para começar a mexer nisso, o primeiro passo é o que está na nossa Constituição. E nós temos um péssimo hábito que podemos dizer o seguinte: se a nossa Constituição não é boa ou ela é ruim, é um aspecto irrelevante. O que nós temos que começar é observá-la. Porque sendo boa, sendo ruim, ela é ela que existe, é ela que nos regula. Não vai ter outra. Nenhum gestor público, nenhum governante pode se afastar da moldura institucional, legal e jurídica que está estabelecida na Constituição. O que diz um dos primeiros artigos da Constituição? Que o Brasil é uma república federativa estabelecida sob o regime de união indissolúvel da União, Estados e Municípios. Ora, para começar uma reforma fiscal, uma reforma tributária, que é um item da reforma fiscal, eu preciso começar a praticar esta questão do consenso das partes. Porque vejamos o que aconteceu aqui especificamente no caso da União e no caso do Rio Grande do Sul. A União faz uma proposta de reforma tributária, né, quase que monocrática, embora discutida no Congresso Nacional, mas não trouxe para dentro da discussão, né, estados e municípios. Simplesmente verificou-se um mecanismo que é habitual, que é o seguinte: repassa alguns encargos para estados e municípios e o problema da receita a gente vê como é que a gente resolve. Ora, isso não é fazer reforma tributária. Segundo aspecto, a reforma do governador, aqui do Rio Grande do Sul, é uma reforma também limitada por essa moldura, porque o que eu vou fazer se eu não tenho graus de... Eu não posso revogar a Lei Candir, eu não posso acabar com subsídios, eu não posso mexer em determinadas medidas, em determinadas despesas questionárias, então eu tenho que fazer um sistema meio que compensatório. Eu diria que numa linguagem mais simples, para que o nosso telespectador possa entender, eu tenho que fazer o famoso puxadinho. Eu não posso fazer uma construção nova, eu tenho que aproveitar o que está ali, né, e fazer um puxadinho. Eu tenho que talvez... O teto não cair na tua cabeça, né? Mas o teto já desabou. Nós rompemos o teto faz tempo. Entendeu? O teto já desabou. Eu teria que fazer um teto novo, mas então eu vou ter que fazer isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O que o governador fez? Suprimiu uma alíquota média, conseguiu chegar numa alíquota média inferior à alíquota média atual, tá? Mas estabeleceu outros níveis para compensar isso. Por exemplo, lá no IPVA, os veículos de mais de 20 anos passariam a pagar IPVA. Tá? Alguém diria, mas isso não é expressivo. Não é expressivo, mas isso dá dimensão da dificuldade dos graus de liberdade que são restritos para você mexer numa malha tributária que está, vamos dizer assim, sobre uma jurisdição constitucional de uma união indissolúvel, aonde tem um problema sério. Né? Se gasta mais no abstrato do que na realidade. A grande parte da receita vai para o abstrato. O que é o abstrato? No grau de, usando a expressão da energia elétrica, né? A alta tensão, a média tensão e a baixa tensão. Só que o que acende a luz é na casa, é na baixa tensão. Então o abstrato é Brasília. A segundo nível de abstração é o Estado, um pouco mais real. Mas o terceiro nível de maior demanda de atividade, saúde, educação, segurança, desenvolvimento, atividade econômica, problema de gente sem renda, problema é dentro dos municípios. Essa comparação nunca tinha visto, Paulo. Pois é, e aí se quer fazer, não estou dizendo que não seja importante a alta tensão, só pode ter luz se tiver alta tensão. Claro, com certeza. Mas o que eu quero dizer é o Amapá, né? O que eu quero dizer é o seguinte, para fazer reforma tributária, a primeira coisa que nós temos que fazer será uma grande discussão sobre o modelo atual, né? Eu diria que num grande simpósio envolvendo
É claro que não vai envolver os 27 Paulo, estados. Na sua avaliação, o governador não conseguiu apresentar um projeto melhor porque não pôde apresentar. Claro, não tem condição. porque não de tem apresentar. graus de liberdade para fazer isso. Ou seja, ele teria que aguardar a reforma tributária federal. Mas antes. esse é o grande Mas qual desafio. reforma, né? Este é o grande O problema é que desafio. a reforma tributária federal também não é muito boa, não. É uma reforma feita da União para a União. Infelizmente, como o doutor Paulo falava, a reforma federativa que o Brasil precisava fazer para depois fazer a reforma tributária, ela não acontece. Quando tu tem uma obrigação, por exemplo, repassada aos municípios de assumir toda a educação, toda a assistência social, toda a saúde, essa prestação de serviço básica, e tu não tem esse repasse de recursos da União, pelo contrário, o fundo de participação dos municípios, ele está cada vez caindo mais, porque ele varia conforme a atividade econômica, e nós viemos num ano de crise com o fundo de participação dos municípios decaindo. Isso. Então é realmente muito complicado. Então, para concluir, eu vejo este um grande nogórdio, porque as demandas da cidadania estão nos municípios. Tá? Num segundo nível de demanda está no Estado. E num último nível, quer dizer, eu vejo o modelo, uma das minhas inspirações é o modelo americano, né? E o modelo alemão. Tá? Ou você trabalha do ponto de vista federativo, aonde você pega o grosso da arrecadação e canaliza para o município, a União pode até recolher, ela pode até ser, vamos dizer assim, a fiel depositária disso, mas ela direciona, né, do ponto de vista das regiões e dos municípios. Ou você estabelece uma mudança na matriz tributária no sentido de que você passa a conferir maior grau de importância, maior grau de primazia aos municípios, num segundo nível os estados e, por fim, a União. Onde a União deveria ficar somente com aquelas atribuições, que eu chamo de atribuições de Estado Nacional. Né? Segurança, a defesa nacional, nem a instância judiciária precisa mais ser federal. Nem precisa mais isso. Há casos que o rebaixamento. Então, eu diria o seguinte, é muito gasto. Se você olhar a despesa, né, e há poucos dias foi publicado, né, quais são os gastos inflexíveis da ordem de 1.516 bilhões, tá? Então, baseado em benefícios da Previdência, pessoal e encargos sociais e as outras despesas obrigatórias, como o BPC, seguro-desemprego, Fundeb e despesas sujeitas a controle de fluxo, que são os repasses, né, federais para estados e municípios, como saúde, Bolsa Família, benefícios a servidores públicos, educação, enfim. Então, esse é o grande problema. Nós não vamos resolver. Quando eu falo em reforma fiscal, o que tem que ficar claro é o seguinte, uma reforma fiscal, ela envolve uma reforma tributária e uma reforma do gasto. Não é possível você querer definir uma reforma do que vai arrecadar sem redefinir o que você vai gastar. Isso. Senão não fecha, é assimétrico. Faz o menor sentido. Não vai fechar. E esse, para mim, é o grande nó, que com pandemia ou sem pandemia, segue. E aí, por interesses, vamos dizer assim... Digamos que a pandemia só explicitou que já era dramático, né? Com certeza, porque, Mas veja já bem... era dramático Veja antes. bem, mesmo que nós tenhamos... Aí tem um outro problema sério, né, no meu ponto de vista, só para não me alongar. A questão toda refere-se, no meu ponto de vista, ao que eu chamo de produtividade do gasto fiscal. Se você olhar, tem determinadas despesas, que inclusive são vinculações orçamentárias, por exemplo, diz que tem que se gastar 15% na saúde, 25% na educação. Mas se você olhar os resultados dessa vinculação, que é uma discricionariedade, ou seja, você tem que gastar 25%, no mínimo, pode gastar mais, mas tem que gastar 25%. Aí você olha a produtividade desse recurso, você vai ver o seguinte, que pelo recurso envolvido e pelo recurso empenhado, a performance do setor é baixa. É baixa. Então você não tem produtividade do recurso. E essa inflexão que o senhor refere, neste ano, é uma coisa que explicita a necessidade de poder ser mexido nisso. Sim. Como gastar 25% do orçamento em educação num ano que não tem aula de março a dezembro? Como? O gestor precisa inventar o que gastar. Perfeito. O gestor precisa ficar comprando terreno, equipando escola, para poder chegar no percentual de 25%. E, secretário, tem um detalhe que eu acho que é importante poderia abordar. ser pior, só me permite. Vai. E olha que a coisa poderia ser pior, porque já houve projeto na Câmara dos Deputados, e felizmente não vingou, que a vinculação não era o orçamento, a vinculação era o PIB.
10% do PIB. Iriam aumentar proporcionalmente a participação desses gastos. Eu não sou contra você dizer assim, não, vamos estabelecer uma política de desenvolvimento que nós tenhamos que priorizar a educação, a saúde, enfim, perfeito. Mas nós temos que, paralelamente, ter métricas para ver o seguinte, esse recurso está sendo bem aplicado? Não, o que eu ia apontar é o seguinte, isso causa uma distorção nos municípios no seguinte sentido. Existem municípios que têm uma excelente situação educacional, mas não necessariamente têm uma boa situação na saúde. E daí você estabelece uma meta, ou quer dizer, você estabelece um parâmetro de investimento num município que já tem excelente condição e que ele poderia utilizar esse recurso que sobra na área da educação para transferir para a área em que ele tem uma defasagem, que é a área da saúde, ou às vezes ao contrário, ele tem uma boa situação da saúde, não tem uma boa situação na educação, ou às vezes tem boa situação na saúde e na educação, mas não tem talvez na infraestrutura, não tem em outras áreas. Por que não pode haver uma desvinculação desses recursos dentro de uma margem aceitável para que áreas que são absolutamente defasadas em investimentos também tenham recursos à disposição? Isso cria uma ditadura orçamentária para os gestores, principalmente municipais. E daí você soma ali o custo da folha de pagamento, o custo da educação, o custo da saúde. No fim das contas, ele fica com muito pouco, né? Não sobra nada. E veja bem, Macalossi, você tem plena razão e coerência Aí tu fala do que sobre falando. isso, tu fala sobre isso, diz, querem acabar com a saúde, com a educação. Não se trata disso. Pelo menos de minha parte, nada disso. Mas pelo contrário. Eu me refiro àqueles grupelhos que nós sabemos quem são, mas tudo bem. O que eu quero colocar é o seguinte, isso que você acabou de falar, ficou evidenciado, claro que a pandemia é um tema de excepcionalidade, certo? Atacou o mundo todo, atacou os desenvolvidos, atacou todo mundo, tá? Eu diria que a pandemia mostrou o seu caráter plural, democrático e participativo. Não excluiu ninguém. Todo mundo foi. Não excluiu ninguém. Só lá na Coreia do Norte, que lá registrava um caso... Mas nem assim. Registrava um caso e no dia seguinte sumiu o caso. Eu acho, por exemplo, que o município de São Francisco de Paula, que o nobre secretário aqui me relatava antes, que teve o menor caso, os menores índices, né? Também não escapou. Não, né? Poderia estar no zero, poderia estar dizendo, bom, eu estou fora. Não está fora, entrou. Mas veja bem, isto ficou muito claro quando, a não se analisar, primeiro, a dimensionamento do gasto, a sua produtividade, né? Nós tivemos revelado o quê? Falhas e insuficiências estruturais do sistema de saúde. Não tinha respirador. O respirador não é só para o caso só da pandemia, o respirador é para que a UTI seja completa. Isso aí, claro. Vai precisar para depois para outras significa coisas. dizer o seguinte, nós tínhamos leitos de UTI, mas diríamos assim, meia UTI. Meia boca, com perdão da expressão. Meia boca. Né? Então, isso mostra o quê? A mesma coisa na educação. Né? Não é possível que agora, recentemente, tenha sido divulgado o índice de participação no desenvolvimento, o índice de desenvolvimento humano, e o Brasil tenha caído 2 posições, especialmente em 2 quesitos, educação e infraestrutura na questão do saneamento básico. Quer dizer, nós temos que ter mais pontualidade, e isto faz parte da reforma tributária. Não é olhar somente a distribuição, é olhar a produtividade do gasto. Onde é que nós queremos chegar? Porque isso é um plano de aplicação de recurso. É como você fala numa empresa, queremos aumentar a força de vendas e queremos melhorar o nosso share no setor. Bom, então eu vou destinar, sei lá, milhões de reais ou X mil reais para que façamos isso. E preciso, a minha meta de satisfação é talvez atingir 75%, 80% Agora, disso. Um dos destaques positivos do ano 2020 foi a aprovação do marco do saneamento. Pois é, mas veja bem, eu estava olhando a questão dessa concessão da estrada. A duplicação dos últimos a estrada tem 280 quilômetros, uma coisa assim, 200 e poucos quilômetros. Mas a duplicação do trecho maior está lá a partir do 19º ano, numa concessão de 30 anos. Claro que vão trabalhar nas melhorias, evidentemente que tem gatilhos contratuais de aceleração da coisa, mas no cronograma, no fluxo, porque aí tem um detalhe, para cobrar 3,5, eu não posso ter um ritmo de investimento que não me... Se eu vou ter que antecipar capital... Isso aí foi coisa da recurso modelagem. Financeiro... Claro, mas veja bem, numa questão fundamental, uma estrada que liga
né, que interliga todo o eixo central, e Santa Maria é um eixo central, tanto de produção como de conhecimento, nós tínhamos que ter uma estrada duplicada há mais tempo, que nem a questão da Zona Sul aqui. É o nosso escoamento de produção que vai para o Porto de Rio Grande e que todo mundo faz uma volta maior de 600 quilômetros para chegar no Porto de Rio Grande. Então, precisamos olhar no Brasil, voltando aqui para o problema, duas questões. Não é fazer uma reforma produtiva, uma reforma tributária, perdão, simplesmente para distribuir melhor, mas para ter produtividade do recurso, especialmente num país que tem dificuldade de recurso financeiro, né? Que é um país que se ressente desse problema, num país que ainda tem grandes bolsões de desigualdade, seja regional, seja da renda, seja interpessoal, seja social, nós precisamos resolver isso. E isso significa avaliar produtividade do gasto. Portanto, a reforma tributária, no meu ponto de vista, né, alguém diria do outro lado, o nosso telespectador, o que o professor está propondo é de que, de repente, façamos uma grande reunião. Sim, tem que começar por um grande concílio, de acordo com o que está na Constituição. Tem que ter mais diálogo. União indissolúvel, e isso é um problema político e precisa ser resolvido político. Não adianta dar pinceladas de tinta, porque a parede vai ficar mal pintada. Daniel. Eu não tenho dúvida, concordo com o professor. Hoje o que a gente vive, e a realidade de quem está lá na gestão do dia a dia nos municípios, é um desespero de ir a Brasília para tentar complementar o teu orçamento. E eu estou falando um município que a gente tem uma realidade um pouco diferenciada, porque 4 anos atrás, quando nós assumimos, o orçamento era 48 milhões, enviamos a lei orçamentária anual esse ano com 86 milhões para a Câmara, então aumentamos a arrecadação em mais de 50%, baseado em atividade econômica, em desenvolvimento. Então, nem estou falando dos municípios que têm mais dificuldade, mas nós captamos, ao mesmo tempo, apenas 8 milhões de reais em Brasília. Falando com a população lá no município, isso é bastante coisa. Isso nos permitiu fazer grandes obras, nos permitiu dar um outro nível de saneamento básico, aumentar o nível de ruas calçadas no município, de ruas asfaltadas, de fazer um planejamento na área de turismo, onde a gente investiu muito na infraestrutura. Mas o que é 8 milhões de reais no orçamento de 86? Enquanto isso, a gente está lá tendo que gastar os 25% da educação. E quando nós assumimos o município, os mesmos 25% eram gastos e São Francisco de Paula era um dos piores municípios do Rio Grande do Sul em educação. Estava lá no número 300 e não sei quanto, quando nós assumimos. Hoje, graças a Deus, já estamos no número 300 e pouco, porque fizemos o que o professor falou, melhoramos o gasto público. Fomos procurar material de qualidade, fomos equipar as escolas, fomos treinar o nosso recurso humano, dando treinamento para os professores, atualizando o sistema pedagógico do município. É saber gastar o dinheiro, sim, mas se a reforma tributária... É que nem todo gestor sabe, né? Isso, infelizmente, ainda acontece no Brasil. Infelizmente, ainda vivemos num país onde, para ser secretário municipal, estadual, prefeito, vereador, não é exigido escolaridade nenhuma, infelizmente. Então, isso é um problema que a gente precisa... Cada vez mais, a profissionalização da gestão pública, ela precisa estar também levada como prioridade dos governos. É preciso compreender bem a Constituição e a organização federativa e jurídica do Brasil, é preciso entender bem como é que funcionam os mecanismos públicos do gasto público, mas principalmente é preciso entender como fazer com que esse gasto, que como o professor disse hoje, ele é completamente engessado, pode ser melhor direcionado para alcançar resultado. Agora, a população precisa ter resultado. Falando em gasto, acho que um tema que vai ser muito discutido em 2020, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, e no Brasil como um todo, é o teto de gastos, né? E a lei do teto de gastos, ela foi uma grande iniciativa do governo Michel Temer, foi um avanço institucional complementar à lei de responsabilidade fiscal, e é importante destacar que, ao contrário do que foi falado na época em que ela foi aprovada, não gera distorções na área da saúde e da educação, muito pelo contrário. Educação e saúde não estão enquadradas dentro da lei do teto de gastos. E aqui no Rio Grande do Sul começou a discussão de um projeto de lei de teto de gastos para o Estado, partindo da Assembleia Legislativa, que eu vejo com bons olhos. Como é que vocês avaliam isso? Criação de um teto de gastos no Rio Grande do Sul, em 2020, e a luta para manter o teto de gastos, que me parece uma batalha institucional importantíssima, uma batalha fiscal fundamental, porque é a racionalização do custo do Estado, que é uma coisa importante para todo mundo. Daniel? Olha, o projeto, tanto do teto de gastos quanto
aquele que desvincula a questão do duodécimo, trazendo para a arrecadação Também outro real, importante são projetos projeto. fundamentais para o Rio Grande do Sul. Por motivos básicos. A crise precisa ser compartilhada entre os poderes. Não é possível que a crise do Rio Grande do Sul seja só do governador e do Poder Executivo. É preciso que o Poder Legislativo, que o Poder Judiciário também, o Ministério Público, entre nesse compartilhamento. Porque esses poderes, enquanto o servidor público aí do Rio Grande do Sul está recebendo... Agora o nosso governador conseguiu colocar em dia com o dinheiro que recebeu do governo federal, mas durante 50 meses recebeu o seu salário parcelado, pagando juros no banco, fazendo empréstimo, o 13º ainda fazendo empréstimo. Enquanto isso, os outros poderes pagando adiantado, construindo prédios, comprando terrenos por todo o estado. Parece que a gente não vive no mesmo planeta. É preciso que o Estado do Rio Grande do Sul compreenda que a porta de entrada do imposto lá no caixa do Estado é um só. Por mais que os percentuais do duodécimo ou dos gastos de cada secretaria estejam lá estabelecidos na lei orçamentária e na Constituição, é preciso que a gente compreenda que a gente precisa ter equilíbrio do gasto e precisa gastar tanto no Poder Executivo quanto nos outros de maneira mais equilibrada. Claro. E aí é o que eu digo sobre a reforma tributária, que é o meu pensamento, que é o grande problema do poder público brasileiro hoje. Nós precisamos pensar mais em como prestar serviço para a população e menos em como arrecadar e pagar a folha dos servidores. Nós precisamos pensar de uma maneira de diminuir o tamanho do Estado, não diminuindo o serviço público, e sim gerenciando melhor o recurso, gerenciando contratos, privatizando, terceirizando, tendo regra mais séria para isso, porque cada vez que a gente discute isso, quem é contra diz o quê? Privatização nunca vai funcionar no Brasil, dizendo que os modelos deram todos errados até hoje, que desde lá do governo Fernando Henrique tudo que foi privatizado deu errado no Brasil. E não é assim. Não, isso é uma mistificação. Houve, claro, problemas, não foram perfeitas as privatizações, mas inequivocadamente nós tivemos avanços monumentais. Com certeza. Principalmente na área da telefonia. Mas o serviço é ruim. Mas a tarifa é cara. Bom, mas existem distorções aí causadas também pelo Estado. Eu não estou dizendo que o mercado é sacrossanto. Não é isso. Mas é inequívoco. Hoje as pessoas têm telefone de uma forma muito mais acessível do que tinham naquela época, quando precisavam declarar o seria imposto. Estatal do celular. Telefone... Bom, tinha candidato aí que queria criar estatal para aplicativo, né? Bom, enfim, de qualquer modo, são mistificações que se criaram ao longo da história, mas é tudo retórica, é tudo bafo de onça, porque quando está no governo também não estatiza, né? Porque poderia ter estatizado, poderia ter encampado as empresas. Cometendo um crime contra o erário público, então vamos lá estatizar. Estatiza a Vale, estatiza a Embraer, estatiza a Telebrás, mas não fizeram isso, quer dizer, foi da boca para fora. Então, isso é tudo uma conversa fiada, é papo das antigas. Na realidade, nós temos que compreender que o Estado tem um papel regulatório importante, que o Estado ele é fundamental, inclusive para fazer com que as empresas privadas sigam regras de mercado. O Estado moderno é assim. Para isso existem as agências reguladoras livres e autônomas, estatutariamente, dentro das suas jurisdições, pelo menos se presume que seja assim, e ao mesmo tempo você tem que ter a presença de um mercado com segurança jurídica, ponto que sempre é trazido pelo professor Paulo de Tarso, porque sem a segurança jurídica para investimento não há como ele ser feito, né? E esse é um conjunto de fatores. Quando você fala de teto de gastos, você está colocando no Estado uma amarra positiva, educacional. Não significa que não deva haver investimento. Significa que deva haver um investimento que seja à altura do que o Estado consegue fazer. Não adianta ficar imprimindo, não adianta ficar criando dívida, porque isso é problema futuro. Por exemplo, tudo isso que foi gasto, necessariamente gasto, adequadamente gasto com a pandemia, vai ter seu custo. Nós vamos ser onerados em cima disso. Daqui a pouco. Sem dúvida. Por isso que eu falei na abertura do programa que o efeito econômico da pandemia ele será mais abrangente do que a pandemia em si. Claro, à exceção dos óbitos, que vão ser para sempre, mas à exceção dos óbitos, o efeito econômico da pandemia é maior do que a pandemia em si. E nós vamos ver isso. Quer dizer, aumentou a dívida, relação dívida-PIB de 55% para 100%. Isso tem um custo. Perdemos toda a reforma da Previdência. Nós perdemos a reforma da Previdência. Então, é óbvio que nós não estamos saindo dessa crise pandêmica com a imaginação de que o Estado vai nos salvar. Não, o Estado fez uma intervenção porque apenas ele poderia fazê-la.
Agora, depois deste período, é iniciativa privada, são os produtores, são os geradores de emprego, são os trabalhadores que vão fazer a roda girar. E eles vão precisar de liberdade e o Estado vai ter que se autoconter até para compensar esse gasto excessivo que teve ao longo do último ano. E um último detalhe, antes de eu passar rapidamente a palavra para o Paulo, para a gente encerrar o bloco. O teto de gastos ele foi fundamental para gerar economia para o país. Economia que agora foi utilizada nestes gastos emergenciais. O Brasil não tinha fôlego fiscal antes de ter a lei do teto de gastos. A lei do teto de gastos possibilitou que a nossa taxa Selic fosse baixada. A taxa Selic ela é o quanto nós pagamos de dívida. O Brasil escolhe o quanto paga de dívida. Aliás, o quanto rola de dívida. O quanto paga de juros em relação à rolagem. O Brasil é que define isso. Como a taxa de juros é alta, é óbvio, ela está indexada à questão do endividamento. Então, nós estamos aqui, né, numa situação complicada, mas o teto de gastos, ele gerou um reservatório de recursos que foram utilizados na hora adequada. Se nós não tivéssemos isso, não teria auxílio emergencial, não teria coisa nenhuma. Então, vamos parar de demonizar as coisas que não são nem ideológicas. As coisas não são ideológicas. Teto de gastos não é ideológico, não é de direita ou esquerda, como foi transformado. Reforma previdenciária não é de direita ou de esquerda, é só matemática. A matemática não é socialista e a matemática né, não é reacionária. A matemática é a matemática, né, Paulo de Tarso? Eu saiba sim. Até onde tu sabe é isso. Uma né? derivada integral não tem nada a ver com se de direita ou esquerda. Não, Ela não. até pode derivar para a esquerda ou para a direita, mas aí depende do papel. Entendeu? Mas eu queria colocar o seguinte. Primeiro, eu acho que o teto de gastos é uma medida necessária e, acima de tudo, disciplinadora e de referência. Tá? Agora, também me permita aqui não ser a figura distoante, né, mas apenas fazer um comentário. Vai. É que definir um teto de gastos é a mesma coisa que quando uma família expande, passa a ter filhos, e eu digo, eu não vou gastar mais do meu orçamento com os meus filhos. Não tem como fazer isso. Não tem, porque as demandas dos filhos são crescentes. Posso, quando muito, estabelecer uma previsão dizendo, olha, os meus filhos consomem até tanto do orçamento familiar. Mas não tem. Não tem. Uma doença, um problema excepcional, uma questão diferente. Então, o teto tem que servir, sim, como referência. Mas num país como o Brasil, a gente sabe que o teto, por exemplo, eu acho que uma medida de teto de gastos deveria estabelecer, sim, uma regra absolutamente intransponível, inflexível, para salários do setor público acima do teto. E nós sabemos que não existe isso. Então, o teto de gastos foi para o espaço. Aqui no Rio Grande do Sul tem 5.400 pessoas que ganham um salário médio do governo do Estado. Eu não estou aqui julgando o mérito, dizendo que isso está errado, que está certo. Estou dizendo que essa é uma constatação. É a realidade. 5.140 pessoas que recebem mensalmente um salário médio de R$38 mil. Que é acima do teto. 5 mil acima do teto do governador, que é 33 mil. Tá? Bom, como é que você define teto de gastos quando você tem uma espécie de furo na caixa d'água? Bom, eu digo assim, eu não vou mais gastar água, mas tem um furo lá na caixa d'água que está saindo água todo tempo. Isso tem que ser, mas não pode, a irredutibilidade dos salários. Não sei, eu acho que isso tem que haver uma forma de reduzir. Porque senão nós viramos uma espécie de país da fantasia. Né? Nós temos toda a lei, temos todo o aparato. Outra coisa que eu queria aproveitar no encerramento do bloco é o seguinte, privatizações. Para mim tem 3 questões essenciais num processo de privatização, que precisam ser cada um melhor que o outro. Primeiro, a modelagem. Qual é a modelagem do negócio? Se a modelagem nasce errada, vai dar problema. Segundo, contrato, segurança jurídica. O que está lá tem que ser cumprido e acabou. Quem está recebendo o processo de outorga de um bem público tem que atender o bem público dentro dos termos do contrato. Isso não acontece. Eu tive uma experiência muito séria quando passei pelo setor público, uma empresa estatal, porque as coisas é o seguinte, valia a regra para as empresas públicas, mas não valia a regra para as empresas privadas. Aí isso já esculhamba tudo, com perdão da expressão. Para todos. E terceiro ponto que para mim é fundamental, a fiscalização e a regulação, que é a cargo das agências, não podem ser agências de governo.
Não pode haver indicação do Poder Executivo para a presidência da agência. A agência não é de governo, a agência é de Estado. A agência é de Estado. Ela não pode ficar presa a um episódio político do seu Beltrano, que é indicado por seu Ciclano, que foi ex-presidente da República, porque não vai funcionar. Porque aí tem interesse político, aí tem conflito de interesse, que é uma coisa também que fere a boa governança, que envolve transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa de quem está à frente do negócio. Intervalo e voltamos na sequência. Esse belo programa, olha, que papo forte esse em termos de conteúdo em relação a expectativas. Não poderia ter escolhido melhor os convidados de hoje. Paulo de Tarso Pinheiro Machado, professor em MBA em Governança Corporativa, e Daniel Killing, secretário de Desenvolvimento de São Francisco de Paula, estão aqui. E você conosco. Já voltamos. De volta nesse segundo bloco do Cruzando as Conversas, o último Cruzando as Conversas inédito de 2020. Na volta do programa, nós vamos ter uma entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lorenzoni, na segunda-feira posterior ao final de semana pós-Réveillon. Então, você já está convidado a acompanhar. O secretário Rodrigo Lorenzoni vai estar aqui conosco para falar sobre desenvolvimento econômico. Nós vamos continuar nessa pauta, que é uma pauta importantíssima, uma entrevista aqui nos estúdios da RDC com o secretário Rodrigo Lorenzoni. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E por fim, Clube do Remédio. Assine o Clube do Remédio e tenha as melhores ofertas farmacêuticas. www.clubedoremedio.com.br. No programa de hoje, Paulo de Tarso Pinheiro Machado, professor e MBA em Governança Corporativa, ex-secretário aqui em Porto Alegre. Daniel Killing, secretário de Desenvolvimento de São Francisco de Paula. Um tema que eu abordei no primeiro bloco e que eu acho que é importante, que diz respeito ao orçamento e ao crescimento econômico, é a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, importante medida, nasceu a partir de uma ideia do Ministério da Economia, foi aprimorado, não se pode tirar do Congresso Nacional o mérito, foi aprimorado pelo Congresso Nacional. A ideia original eram 3 parcelas de R$200, o Congresso jogou para 500, o governo fechou em 600, depois foi ampliado, foi até o fim do ano. E agora há um vácuo, ninguém sabe o que vai acontecer, se vai ter, se não vai ter. Aí se falou de renda cidadã, renda Brasil, e papapá. O problema é que o cobertor orçamentário é muito curto. Inequivocadamente, o auxílio emergencial se faz necessário, dada a emergência. As pessoas estão empobrecendo a olhos vistos. E eu acho que o Brasil hoje só consegue atingir esse número do PIB, que é horrível, menos 4,48, segundo a última projeção que eu tinha visto quando gravamos esse programa, menor do que, entretanto, as projeções iniciais, algumas delas indicando que o Brasil poderia crescer até quase menos 10%, que seria um recorde. Já é um recorde, mas de qualquer maneira, segundo os dados do último semestre, o Brasil já tinha deixado o período de recessão. Sim. Então, isso é um indicador importante. Eu acho que uma parte deste indicador se deve ao auxílio emergencial. Quer dizer, você botou na mão de uma quantidade gigantesca, à exceção dos picaretas, muito picareta que foi lá e botou a mão no recurso que não devia, mas não tinha o que fazer, você tinha que oferecer o recurso para o máximo de pessoas possível. Mas, de qualquer maneira, muita gente acabou sendo abrangida por isso. Quer dizer, o que denota a pobreza geral da população brasileira, que com R$600 se viu no mercado, quer dizer, consumindo, comprando, inclusive a alta de preço de produto também se deu por isso. De qualquer maneira, nós sabemos que o Bolsa Família, do modo como está, não é o suficiente para o momento. Não significa que o auxílio emergencial, mesmo num caráter permanente, ele deva se estender para sempre.
nem no patamar de auxílio que foi dado em 2020. Mas tem que continuar. Quer dizer, como é que vai se fazer isso, sob pena de nós termos uma diminuição considerável, inclusive, do consumo e a frustração das expectativas de retomada em 2021, onde se espera crescer quase 4%, que na realidade é uma compensação, não é bem um crescimento, é compensação em relação à perda de 2020, que não era uma perda imaginada em 2019, mas foi o que acabou acontecendo. Portanto, 2021, quando vier, se vier esse número aí projetado pelo Banco Central, vai ser de recuperação. Mas eu temo que sem um auxílio emergencial não se chegue a esse patamar. Começa o bloco pelo Paulo. Eu vou aqui me expor, e sem problema nenhum, vou falar algo que talvez possa ser até mal interpretado. Mas não há problema, eu acho que a gente tem que expor as ideias no sentido de poder buscar soluções. Veja bem, essa questão do auxílio emergencial, ela está dentro de uma dinâmica. O auxílio emergencial não incrementou a produção de bens, não incrementou o mercado, até porque a gente sabe que com as dificuldades da pandemia, né, o auxílio emergencial e todas as rendas chamadas políticas de renda mínima tiveram uma finalidade: manter o consumo de subsistência da população. Isso. Perfeito. Ninguém ficou sem comer, ninguém ficou sem pagar a luz, ninguém ficou sem... Pode ter ficado sem o gasto adicional, né? Ou teve que privar algum tipo de despesa orçamentária, mas não ficou sem comer. Esse foi o objetivo, né? Garantir programa de renda mínima para que a sociedade tivesse o mínimo de capacidade de transpor esse momento de dificuldade que impactou o comércio. Agora, temos uma questão chamada limite de teto de gastos. Né? Temos o que consumiu as nossas poupanças, né? A poupança do gasto, que se conseguiu fazer mínima, né? Foi toda ela consumida. O governo federal investiu mais de 500 bilhões de reais no aspecto pandêmico. Aliás, todos os países fizeram isso. Né? Os principais governos, os bancos centrais do mundo, né? Pelo menos os 4 mais expressivos, o Fed americano, o Banco da Inglaterra, o Banco Chinês, né? E o Banco da União Europeia, emitiram muito dinheiro. Né? Agora, em final de outubro, tivemos uma primeira manifestação pelos dados do Banco Central da entrada de 5 bilhões, né, desta emissão monetária. Essa emissão monetária não foi para consumo. Essa emissão monetária foi justamente para manter a atividade econômica mínima, seja da subsistência e do seu funcionamento. Mas aconteceu um fenômeno muito interessante. As classes de alta renda tiveram um aumento da sua poupança. Porque a restrição no sentido de viagens internacionais, de bens de consumo de alta renda, ficaram restritos pela própria pandemia. Então, aí tem uma folga. Alguém diria assim, pô, mas estão de olho na nossa poupança? Não. Vejam bem, a pandemia trouxe um conceito muito interessante de uma coisa que se estuda em economia chamada conflito distributivo. E o conflito distributivo, neste momento, não é uma questão de tirar de quem tem para quem dá quem tem, não. É para buscar o reequilíbrio da atividade econômica até que ela se restabeleça. Como é que se pode fazer isso? Pode criar um elemento de atratividade em termos de taxa de juros seletiva para poupanças com determinado nível de teto, acima de uma faixa, entendeu? Aonde o Estado vai pagar um X% com o próprio ganho da atividade econômica. Quer dizer, porque nós temos uma poupança aí dos estratos de renda de alta renda. Então, vejam bem, as saídas. Outra coisa, os subsídios, a política de subsídios fiscal que o governo dá às empresas, também precisa passar pelo mesmo critério quando nós falávamos aqui das vinculações orçamentárias. Eu tenho que analisar qual é a produtividade desse subsídio, porque não faz sentido eu subsidiar uma atividade produtiva, seja cruzada ou não, às vezes é direto, às vezes é cruzada, e isso não trazer resultado em termos de geração de emprego, de atividade econômica. Então, vejam bem, passa a ter que ter um caráter mais analítico, né, a economia, e tem que ter uma visão de possibilidade. Claro, os limites são grandes. Eu diria o seguinte, é possível sim, outra questão, assim como estão falando da poupança, assim como estão falando do subsídio, há que ter um programa, né, de solidariedade da crise com os poderes que simplesmente passaram
em brancas nuvens. Seja do ponto de vista da despesa de pessoal, porque não é a elite do funcionalismo público é restrita. Não é todo funcionalismo público que tem uma renda... Veja bem, a renda média da iniciativa privada no Brasil, aqui no Brasil é um pouquinho mais elevada, mas a renda média, o salário médio, a remuneração média, está em torno de R$ 1.800, R$ 1.900. Me permite só um ponto. Tu falaste antes no bloco anterior sobre os salários de uma parte do funcionalismo, Sim. 38 mil reais. Mesmo grandes executivos da iniciativa privada não ganham esse salário. Não, a imensa maioria não ganha. Não, porque é o seguinte, o FII deles, o fixo deles é menor e todo o seu ganho está no variável que é sobre a produtividade gerada no resultado. Tá? Mas, enfim, nós temos que ter medidas que sejam, nesse momento, equalizadoras do conflito distributivo. Ah, mas isso não é uma reforma tributária? Não, são medidas emergenciais por tempo determinado. Vocês lembram do confisco da poupança? Que todo mundo ficou chateado? Claro, foi um confisco, ali foi um socialismo do confisco, né? Então escapou ninguém. Né? Mas veja bem, neste momento nós temos bolsões de poupança, especialmente dos estratos de alta renda, que por questões da pandemia não consumiram. E, portanto, os seus benefícios de ativos, de rentabilidade, ficaram preservados e até aumentaram. Né? A emissão monetária não foi para consumo, a emissão monetária se distribuiu por dentro dos bancos e melhorou a condição dos ativos dos bancos. Né? Agora, vejam, a economia é uma questão complexa, é aquela história, você mexe numa ponta e desarruma outra, ou mexe numa... Isso não pode ser permanente, isso tem que ser provisório. Aliás, o mundo está discutindo essas questões, porque também se chegou num limite. Nós estamos aí diante de uma segunda onda, ou ainda não se tem comprovação, do caso, por exemplo, de mutação do vírus com a reinfecção. Né? As reinfecções estão se tornando frequentes. O que nos coloca em perspectiva que, de repente, a vacina que está chegando, né, tem algum grau de defasagem para a segunda onda, para a terceira onda, mas isso ainda não tem clareza. A grande verdade é que o dinheiro não dá cria. Né? O que nós tínhamos que emitir, e fizemos muito bem, o mundo inteiro fez isso, e o governo brasileiro está de parabéns porque tomou as medidas que precisavam tomar, medidas compensatórias para crises cíclicas, tinha que fazer isso. Né? Agora, como manter isso? Esse é o desafio. E nós temos que achar medidas. Por isso que eu entendo que tem oportunidade para uma reforma tributária que possa atacar, sem a repetição, né? Que possa conceber o problema no atacado e no varejo. Né? Quer dizer, o varejo o atacado é o curto prazo e o varejo, né, é o longo prazo. Vamos lá, Daniel Quirins, a questão do auxílio. Eu, antes de chegar em São Francisco de Paula, nos últimos 2 anos, fui diretor do Ministério da Cidadania. Quantas pessoas recebem lá? Hoje, o nosso número está próximo do número do Bolsa Família, mais ou menos 10% da população. A gente conseguiu reduzir um pouco a desigualdade com geração de emprego e conseguimos reduzir no município esse número. Temos aí a base do auxílio emergencial, 10% da população, que é mais ou menos a mesma base do Bolsa Família. Alguns profissionais liberais, dentro daquelas outras regras, dos MEIs, enfim, sim, que acabaram recebendo também, mas não mudou muito a base. Mas o desafio de manter essa política compensatória, e eu acompanhei a discussão de perto da instituição do Renda Brasil e da transformação do Bolsa Família em Renda Brasil, lá no Ministério da Cidadania. E os valores, eles são o principal ponto de como fazer. Hoje nós temos um programa Bolsa Família no Brasil, antes da crise, que tinha uma renda mensal de distribuição de R$ 189 por família para 15 milhões de famílias. O Renda Brasil, que estava sendo pensado lá na época do ministro Osmar Terra, enquanto eu estive em Brasília, era um Renda Brasil que chegaria em até R$ 300, atrelado à produtividade no esporte e na educação dessas famílias e que seria calculado para atender até 17 milhões de famílias. E a realidade que nós temos hoje é um auxílio emergencial de R$ 600 para 60 milhões de pessoas. Já não é mais nem de 600, né? É de 300 agora. Foi de 600. Foi de 600, voltando para 300, mas que durante muitos meses foi 600. O que ele custava por mês, o Bolsa Família custava por ano. O que ele custava por mês era numa ordem de 50 bilhões de reais.
O BPC com custa 600 60. reais. O BPC, que é a maior política de benefício do governo federal, custa 60 bi por ano. Não tem como manter um valor desse patamar. Então, importante programa, mas não tem como manter. Exatamente. É impagável. O grande desafio que nós temos é como manter isso para aquelas pessoas que não vão conseguir sair desta linha, que elas precisam de um atendimento e, ao mesmo tempo, não terminar de quebrar o governo. Porque a realidade... Ficando dentro do teto. Nós temos um problema que é uma realidade para todo mundo que depende desse cofinanciamento federal para o ano que vem, que é o seguinte: o governo federal gastou todo o seu superávit, toda a sua economia, todo o seu esforço fiscal neste auxílio emergencial. Em um ano se perdeu a reforma da Previdência. Como os outros entes federados, como diz o professor, os estados, os municípios que dependem de milhares de repasses federais de ordens diferentes, vão fazer, porque eles não vão nem como pleitear esse recurso, porque não vai ter esse recurso do governo federal o ano que vem. Então a gente enfrenta um cenário de perspectiva onde todo mundo vai ter que fazer o dever de casa. Eu não vejo outra alternativa a não ser estados, municípios, União, todos fazerem um esforço de gestão que nunca aconteceu no Brasil. Esforço de gestão eficiente, buscar a eficiência do gasto público como nunca o Brasil fez. E fazer mais com menos. Fazer muito mais com menos, ter um gasto mais equilibrado, ser mais assertivo, buscar as métricas para medir o resultado, porque não adianta tu instituir uma política pública que é para atender um número X de pessoas, ela atender essas pessoas e ela não transformar em nada a vida dessas pessoas, que é o que a gente risca gelo hoje em muitas políticas de educação no Brasil, por exemplo. Eu lamento extremamente que o Senado tenha mexido na emenda do Fundeb, que estava sendo aberta as questões do Fundeb para poder também fazer cofinanciamento de voucher educacional. Que era o projeto da Câmara, que era muito bom. Exatamente. O projeto da Câmara era muito bom. E o Senado regrediu esse projeto porque... Estatizou o projeto. Estatizou o projeto e a gente que acompanha... E aí eu uso o caso de Porto Alegre e eu uso sempre o mesmo caso. Porque o discurso da esquerda brasileira no combate ao voucher educacional, por exemplo, é dizer que a gente está privatizando a educação e discriminando as crianças. Mas eu me surpreendo com esse discurso. Eu vou dizer por quê. Porque um dos maiores programas de voucher do mundo foi criado pelo governo petista, que é o ProUni. Com certeza. E foi um bom programa. É discriminação. É um ótimo programa. Um dos melhores programas do governo PT foi o ProUni. Sem dúvida, sem dúvida. É um programa de voucher. Mas e a pergunta que eu sempre faço ao telespectador e às pessoas todas que são contra o voucher e são contra o Fundeb: o que é mais discriminação? Tu renegar o filho de uma família pobre, de classe baixa, a estudar numa escola ruim no meio dos traficantes, ou lhe dar a chance de estudar numa escola privada como o Rosário, como o Colégio Batista, que tem condições educacionais diferentes com dinheiro público? O que é melhor? O que discrimina menos? Como é que vai fazer o que o professor disse? O que vai gerar mais resultado educacional? É insistir no erro por ideologia ou é ter coragem de mudar e parar aquela política que, infelizmente, a gente vive no Brasil, da guerra ideológica por ideológica, do ser contra por ser contra sem ver qual é o resultado? Quem estuda gestão, e está aqui o professor de governança corporativa, sabe que tu precisa fazer adequações ao longo dos projetos. Nenhum projeto nasce perfeito. Eles precisam começar a andar e ser corrigidos. Mas a gente não pode não começar. E é isso que o Brasil vem fazendo há muito tempo, não começar as mudanças. Gente, olha, nós estamos já no limite do tempo. Passou voando, hein, Paulo e Daniel? Mas foi ótimo. Eu gostaria de agradecê-los pela presença aqui no último Cruzando as Conversas, inédito de 2020, falando sobre esse assunto. Perspectiva econômica para o país e para o Rio Grande do Sul. Acho que falamos sobre muitos assuntos, não sobre todos, teríamos muitas outras coisas a dizer. Mas vocês vão voltar aqui ao longo do ano 2021, né? Quem sabe com coisas boas andando. Eu deixo a última palavra com vocês e aproveito para desejar um próspero, feliz ano novo e principalmente um ano novo de muita saúde para ambos. Obrigado, Daniel. Maca, professor, todos os nossos telespectadores, queria desejar um feliz ano novo. Também festejando esse ano da RDC TV, do meu amigo Márcio Irion, aí, que esse projeto inovador e fantástico da RDC TV, que democratiza o acesso à informação, a esse tipo de debate. Desejar que toda a nossa população possa ter um ano de muita saúde, que a gente volte aqui no ano de 2021 para debater os índices de crescimento econômico, os índices de geração de emprego, de superação das nossas dificuldades, porque a gente precisa ter esperança no futuro melhor.
E eu tenho certeza que a gente vai poder trilhar caminhos melhores com debates como o que a gente faz aqui na RDC TV. E convidar também a cada telespectador e telespectadora. Visite São Francisco de Paula, visite as belezas da Serra Gaúcha, porque nós te esperamos lá com toda a nossa hospitalidade. Isso aí, Daniel Kirin, obrigado, Daniel. Paulo de Tarso, obrigado, um feliz e próspero ano novo de muita saúde. Última palavra é tua. Queria agradecer o convite, sempre uma satisfação estar aqui na RDC. Queria também desejar um Natal de tranquilidade, sem aglomerações, com cuidados, né? Com cuidados. Mas um Natal de fé, de esperança, de melhoria, né? De acreditar que vamos vencer nossas dificuldades. Não há nenhuma possibilidade de que nenhum esforço não tenha, vamos dizer assim, a força e energia, que é as iniciais da fé, né? Precisamos botar fé, que é isso, botar força e energia. Também queria desejar aos nossos telespectadores também uma boa passagem de ano, boas festas. Temos desafios sim, e eu gostaria apenas de fazer não um reparo, mas uma colocação. Hoje nós temos um dado que é dramático no Brasil. Há 53 milhões de pessoas procurando trabalho. 53 milhões de pessoas, isso é mais de 65% da força de trabalho brasileira. Penso que uma das alternativas de curtíssimo prazo seja um rebate fiscal às empresas condicionado à contratação de pessoas. Quanto mais pessoas contratar por um prazo, maior a possibilidade de rebate fiscal. Condição para isso, para que se discuta primeiro a questão do gasto, porque certamente o Estado não tem condições de abrir mão de gasto se ele não discutir o Estado. Está aí uma política compensatória, né, extremamente inteligente, que permita gerar emprego, gerar renda e reativar a condição da economia. Agradeço, também quero aqui deixar um abraço ao meu prezado amigo Márcio Irion, o grande dono desta ideia maravilhosa da RDC, que hoje, no meu ponto de vista, é a única possibilidade de um debate permanente sobre os temas candentes, seja do Brasil, seja do mundo e especialmente do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado, meu querido Paulo. E só um ponto final aqui sobre a tua fala. Não tem como se pensar em crescimento econômico com essa massa de desempregados. Com certeza. É impossível. Porque só a pessoa produtiva no trabalho, seja ela investindo com empreendimento ou sendo funcionário de empreendimento, é que vai se gerar riqueza e produtividade. É isso que faz com que haja crescimento. Com 56 milhões de desempregados ou desocupados, o crescimento sempre vai ser pífio e a produtividade sempre vai lá para baixo. E aumenta o gasto porque vai ter que ter políticas para compensar isso. É o pior problema. Intervalo e voltamos para o último bloco, também com a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Já retornamos. Cruzando as conversas de volta no seu último bloco, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portucolor, soluções gráficas, a Portucolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portucolor na sua casa. E Clube do Remédio, assine o Clube do Remédio e tenha acesso às melhores ofertas das farmácias. www.clubedoremedio.com.br. Este é o último Cruzando as Conversas de 2020, inédito, e para fechar o ano, João Carlos Silva, que ao longo de 2020 esteve conosco desde o plantão coronavírus e se incorporou definitivamente ao Cruzando nesse ano, né, trazendo aí as notícias em primeira mão da capital federal, exclusivas, inéditas e antecipando tudo. João, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, nossos ilustres telespectadores, tudo bem? Tudo tranquilo. E como tu havias falado nas edições anteriores do Cruzando as Conversas, o Rodrigo Maia conseguiu construir uma grande frente e alguns até dizem que se essa frente fosse criada nas eleições de 2022, seria o ideal para
se contrapor ao Bolsonaro, mas ele conseguiu unir do PCdoB ao DEM, passando pelo MDB, pelo PSDB, pelo PT, mostrando uma força de aglutinação muito grande. Fala um pouco aí sobre essa construção. Pois é, Macalossi, a construção ela surgiu nesses últimos dias, mas não é surpresa para todos nós, né? Para a nossa audiência que lhe escuta, não. Pois é, e o que é uma pena, né? Porque a RDC TV e o Cruzando as Conversas cruzou direitinho o tabuleiro de xadrez para dar no que está dando hoje, né? Na política brasileira, na sucessão da Câmara dos Deputados e na sucessão ao Senado. Se atentando à Câmara, nós vínhamos falando isso já há muito tempo. Eu já tinha dito isso há muitos meses atrás, sobre como seria o comportamento da Câmara dos Deputados na eleição da mesa diretora para 2021. Evidentemente que jamais os partidos de oposição deixariam a base de Rodrigo Maia. Eles caminhariam para uma convergência política do presidente Rodrigo, que é muito afinado com todos os partidos e tem a caneta na mão da Câmara. O colegiado da Câmara respeita muito o Rodrigo Maia. E nessa perspectiva, nessa união toda, que desagou no nome do deputado Baleia Rossi como candidato a presidente da Câmara, que vai ser o nome, até então, já tudo costurado, tudo bem tratado. Falei com ele hoje, está praticamente o nome já amparado pela esquerda, pelo centro, e definhando a candidatura de Arthur Lira, onde o presidente da República errou no contexto político dessa postura na Câmara. Então não foi surpresa para mim, que estou aqui em Brasília, convivo isso diariamente, nem para você, Macalossi, que é uma pessoa extremamente antenada no momento político nacional, que isso ocorreria. A Câmara jamais... Tu falou aí ao longo do mês de dezembro, em várias intervenções aqui, que isso era um processo inexorável. Exatamente. E ontem eu disse, o que eu disse ontem, os jornais disseram hoje. Nós saímos, o RDC de novo, por exemplo, nossa conversa, acertou na mosca. O PT veio para a base, para o lado do presidente Rodrigo Maia, e Gleice Hoffmann foi escolhida para dar notícia da moção dos partidos políticos convergindo em torno do candidato que o Rodrigo Maia indicar. E ao lado do Rodrigo estava Baleia Rossi e Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo com muito menos força e Baleia Rossi com extremo poder de articulação, extremo poder de conversação e de convencimento entre os colegas. Não, e detalhe que eu acabei me esquecendo de mencionar, mas dentro desse conjunto de partidos que se reuniu em torno do Baleia Rossi, está o PSL. O PSL está lá. Exatamente. O presidente Rodrigo Maia, nós estamos na sexta-feira. Na segunda, ele passou de segunda a hoje articulando essa costura política com os partidos, que já tinha feito lá atrás. E o discurso que ele proferiu na Câmara dos Deputados, atingindo hoje o governo, foi de uma repercussão gigantesca. Isso foi discutido após o discurso no gabinete da presidência da Câmara, poucas pessoas sabem, onde Rodrigo chamou os líderes partidários, chamou Molon, chamou Gleice, chamou Perpétuo Almeida, para fazer um discurso único. E ele deixou para Gleice Hoffmann fazer o anúncio desse blocão da oposição e das esquerdas contra a candidatura do Palácio do Planalto à presidência da Câmara, que é Arthur Lira. E Arthur hoje discursou na Câmara, né? Só que o discurso de Arthur já perdeu o contexto, porque as esquerdas não viraram as costas. As esquerdas e a oposição ficaram com o Rodrigo Maia. Arthur Lira cresceu, já está no pico. Ele não tem como crescer mais, ele só poderia crescer se a oposição lhe empregasse apoio. Ou se a oposição, numa estratégia burra, lançasse uma candidatura própria, o que resultaria em nada. Exatamente. Agora, a oposição vai tirar votos dos apoiadores de Arthur Lira.
Você viu como que o jogo mudou? O tabuleiro ficou com as peças colocadas nos devidos lugares para você ir mexendo. Não, e eu acho que é importante dizer o seguinte, existem partidos que atualmente estão junto com o Lira que não gostam de ser derrotados nesse tipo de disputa. E vendo o enfraquecimento dele e o fortalecimento do outro lado, vão se mover. Eu conversei hoje com alguns parlamentares e 90% deles estão com o pé em cada canoa. Ao perceberem que a canoa de um pé pode virar, eles tiram o pé e ficam na que está mais segura. Eles não vão embarcar numa canoa furada. Não vão. E essas denúncias todas que estão ocorrendo com relação ao governo Bolsonaro, hoje esse movimento do judiciário, isso deu um banho de água fria na candidatura do Lira, do deputado Lira. João, estamos aqui no último programa do ano. Eu gostaria da tua avaliação do ano de 2020. Foi um ano difícil aí em Brasília, né? Um ano muito difícil, Macalossi, por muitos erros do governo. Nós tivemos aí, ninguém esperaria essa pandemia monstruosa que dilacerou famílias, levou pessoas. E o governo ainda continua tratando isso como apenas uma ventania. Não é nem gripezinha, uma ventania que não causa espirro. E as pessoas morrendo. Estamos chegando a quase 200 mil mortos. E o ano político de 2020, ele vai ser muito carregado em 2021. Por quê? Porque o governo, o presidente Jair Bolsonaro, vai ter inúmeros problemas a partir do momento que a mesa diretora da Câmara e do Senado for eleita. Eu já vinha dizendo isso. Ela sendo eleita, a fatura vai ser redobrada por conta das eleições municipais, onde os aliados do presidente perderam muita base eleitoral. E o presidente vai ter que dar uma resposta. Não é uma resposta velha política, nem a nova política, é uma resposta republicana para ele manter o governo dele em pé. Porque é muito difícil o presidente não ter problemas jurídicos, ter problemas congressuais, e ele vai ter que mudar a feição do seu ministério. Será preciso trocas imediatas para a unidade política do governo. Isso eu não sei se o presidente Bolsonaro vai fazer ao seu gosto. Se ele realmente vai colocar o Brasil nos eixos, parando de falar muita bobagem, parar de atiçar a imprensa. Ele tem momentos, né? Ele vai mais para o enfrentamento, depois ele baixa a bola. Mas a natureza dele é do conflito. Do conflito, ele precisa se coordenar melhor, porque evidentemente hoje ele ainda é uma figura pública aceitável no Brasil. Mas depende muito de como nós vamos chegar em 2021. 2021 vai ser o preço de 2020. 2020 era para ser o preço dos anos passados do país. Mas veio a pandemia e a situação ficou incontrolável, ficou muito difícil. 2021 vai ser o ano onde, graças ao bom Deus, teremos vacina para salvar a humanidade. É a grande solução, a grande descoberta da humanidade será a vacina contra o coronavírus. O governo vai ter que se posicionar politicamente. Se o governo não se posicionar politicamente, muito difícil o presidente Jair Bolsonaro chegar no final do seu mandato inteiro. Esse é o problema que os congressistas têm alertado o presidente, têm alertado o governo. Mas o presidente da República, ele ainda faz aquela política de atrás da mesa, com 4 ou 5 pessoas conversando, dando palpite, divergindo, convergindo. Política não é assim. Rodrigo Maia, muitos jogaram pedra no Rodrigo. Mas o Rodrigo foi um presidente que assegurou ao Brasil questões emergenciais que o presidente da República, que o governo encaminhou para a Câmara. Rodrigo e os deputados garantiram muito o andamento político-administrativo do Brasil. Porque se Rodrigo não tivesse a brasilidade para caminhar com o Congresso, com seus pares, nas mensagens do governo, acelerando pautas e colocando em votação os projetos principais do Brasil, a situação nossa hoje seria muito difícil, muito complicada. O presidente da República precisa se alertar
para 2021. Ele ainda não pensou ainda em fazer uma articulação de base política. Se o presidente não tem base política no Congresso Nacional, dificilmente governa. A gente já sabe como é que é essa história, Macalossi. E vamos lá, né? O resultado da eleição da Câmara em fevereiro vai demonstrar isso. E se o governo perder, e existe chance de perder, porque, como falamos aqui, a articulação do Rodrigo Maia está sendo feita de uma forma muito inteligente. Se perder, vai vir com uma derrota ainda por cima cheia de desgastes, né? Porque essa disputa pela presidência da Câmara, ela não foi uma disputa tranquila. Não está sendo uma disputa tranquila. Quer dizer, começa com a anabulização do Arthur Lira para tentar destituir o Rodrigo Maia da liderança do grupo político de centro. E com o distanciamento do governo da presidência das respectivas casas legislativas. Então, o saldo final, ainda mais se o governo perder, vai ser muito ruim. Exatamente. E não dá. Você tem que analisar a questão política na Câmara. Você não pode dizer que um presidente que está com 3... É o presidente mais longevo que a Câmara dos Deputados teve é Rodrigo Maia. Você acha que com essa longevidade toda no mandato, ele não tem o controle dos pares, dos seus colegas? Claro, tem defecções, não tem 100%, mas Rodrigo tem 80% da Câmara dos Deputados junto com ele. Foi comprovado isso hoje, quando os partidos de oposição e de esquerda vieram para o seu lado. Foi claro. Então, um governo que acha que nós vamos impor um candidato e esse candidato será vitorioso, vai ganhar a eleição na Câmara, o nosso candidato ganha a eleição no Senado, não é por aí. Não tem, é preciso construir base. O governo não construiu base no Congresso Nacional, não, nem na Câmara, nem ano passado, nem ano passado, nem 2019, nem 2020. E quando tentou fazer isso, não o fez no sentido de buscar uma agenda para o país. O fez no sentido de proteger o presidente. Exatamente. Isso não é base. Isso não é base. Sim, Rodrigo Maia deixa a cadeira de presidente. Ele volta ao plenário, mas volta forte, com aliados. Esse é o detalhe. Aliados do DEM, do PP, do PSD e do MDB. Esses 4 partidos, o presidente não olhou como deveria olhar. Não é para dar cargo, não é para fazer distribuição disso ou daquilo, não. Composição política. Vamos lá. O MDB, o DEM e o PSDB são os 3 partidos mais reformistas do país. Exatamente. São eles os responsáveis pelos avanços econômicos e institucionais que o Brasil teve, pela responsabilidade fiscal. Esses caras deveriam estar ajudando a articular a reforma. Eles foram tolhidos desse espaço, se colocou a pior parte do fisiologismo para proteger o presidente, se deixou de lado qualquer reforma ao longo de 2020. Exatamente. Esse é o resumo de 2020, João. Na história recente brasileira, quando o ex-presidente Tancredo Neves se elegeu no colégio eleitoral, a primeira coisa que ele fez foi fazer composição política com as forças do Congresso Nacional. Esse é o detalhe. Composição política daria para Tancredo Neves, que infelizmente faleceu, um sossego, uma tranquilidade para governar, o que o presidente Bolsonaro não tem. Por que o presidente Bolsonaro não tem essa tranquilidade? Porque ele é teimoso. Ele conviveu no Congresso quase 30 anos. Ele poderia fazer essa pilotagem pessoal, sozinho, chamando esse ou aquele líder para conversar, dialogar, abrir espaço, dar oportunidade para os parlamentares desses partidos conversarem com o presidente da República, conversarem com o governo. Não adianta atirar pedras. Atirou pedra no Congresso, o resultado está aí. Foi escancarado. Hoje, todos os partidos de esquerda apoiando o candidato de Rodrigo Maia. Isso para o governo é vexatório. Por que eu digo vexatório? Porque o governo não montou uma aliança comprovadamente com musculatura para lançar uma chapa para ganhar a eleição da mesa diretora da Câmara. Essa é a realidade. Você tem aí também um outro fato recente, quando o PT resolveu peitar Eduardo Cunha. Eduardo Cunha ganhou a eleição da Câmara dos Deputados com votos de defecções da própria esquerda. O que ocorreu hoje, alguém imaginaria
alguém imaginaria, em sã consciência, que o PT fosse liderar uma grande frente de oposição contra o presidente da República na eleição da mesa diretora da Câmara dos Quem Deputados? produziu isso foi o presidente da República. Quem produziu isso foi o Pois presidente da é, República. ninguém imaginaria isso. E o Rodrigo Maia fez isso. O Rodrigo chamou todos os partidos e deu para Gleice Hoffmann o holofote para ir lá. E detalhe, uma coisa importante, os partidos políticos e seus líderes estavam ao lado de Gleice na hora que Gleice deu aquela coletiva, dizendo que todos os partidos fariam um blocão contra o candidato do presidente da República à mesa diretora da Câmara. Isso já é uma derrota do governo. O governo que ganhou a eleição do PT, o governo que condenou o PT, o governo que atirou pedra no PT, o PT fez isso, o PT fez aquilo, tudo bem. Agora, o PT ressurgiu do nada. E aí é que está a habilidade política que o presidente não tem e o Rodrigo Maia tem. O Rodrigo Maia conversou demoradamente com o Alessandro Molon, que montou todo o círculo de conversa com os outros partidos de oposição, que é um grande deputado, um homem inteligente, professor, experimentado. Então, o que aconteceu? Com o governo assistindo esse blocão, e é um blocão eficiente, porque hoje à noite já estão conversando com deputados para trazer deputados para a base deste bloco, sob tutela de Rodrigo Maia. Então, o governo demorou para pensar no jogo político, na composição do xadrez político para 2021. Demorou tanto que deu no que deu. Agora, é esperar a fatura na eleição da Câmara para ver qual que vai ser o resultado. Eu acredito, eu já tenho dito isso há muito tempo, que o governo, que Arthur Lira chega até o dia da eleição totalmente definhado. A não ser que o governo distribua cargos e mais cargos para os parlamentares para agregar o voto à eleição de Lira. Coisa que eu duvido muito. Ele chega na eleição da Câmara em forma de jacaré. De jacaré. Porque se o governo abrir a porta e distribuir um monte de cargos, a essa esquerda e oposição que está ao lado de Rodrigo, que está lançando um blocão, vai cobrar fatura e cobrar grande, porque vamos lá, 99,9% da imprensa e da opinião pública vão estar junto com eles. Eles vão denunciar, vão falar, vão levar a público o que o presidente está fazendo. Então, isso é falta de articulação política. Coisa que o presidente deveria ter um cérebro no Palácio do Planalto para conduzir a conversa política do governo. E não tem. Muito bem. João Carlos Silva. Oi. Vai lá. Aí termina o dia tendo que engolir Gleice Hoffmann, falando em nome de blocos de oposição, dos partidos de oposição, com todo mundo do lado dela. É uma cena extraordinária para 2020, para realmente fechar Macalossi, 2020. Macalossi, não tomando tempo, mas dizendo que essa coletiva da Gleice Hoffmann foi histórica. Porque você viu ao lado dela e atrás dela um mix de partidos políticos que jamais você esperaria ver, que condenaram o PT durante 24 horas por dia. Que ela chamava de partidos golpistas, inclusive. Exatamente. Esse é o jogo, é a habilidade política. Não tem habilidade. A política é para profissional. Para amador não serve. E daí as pessoas se perguntam, mas como é que ele conseguiu isso? Não foi distribuindo cargo. Não. Não, ele não tem cargos à disposição, né? Não tem cargos. Como é que ele conseguiu? Como é que tu consegue construir? Aí o governo diz, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Como assim? O MDB era golpista, não era? Era. Então, o PT, PCB, todo mundo aliado. E o candidato vai ser o Baleia Rossi. A não ser que haja uma composição interna grande que faça com que o Baleia desista. Eu acho isso extremamente difícil, meio improvável. Porque hoje, a maioria dos partidos políticos, do blocão, todos eles, estão com o Baleia. João, nós temos que encerrar. Já estouramos o tempo. Eu queria só agradecer a parceria ao longo do ano de 2020, que foi muito produtiva. Tu entraste aqui para o nosso time e marca sempre as nossas noites com essas informações inéditas e, diria eu, deliciosas. E eu desejo a ti um próspero ano novo, sobretudo de muita saúde, a ti, extensivo aos seus familiares.
em nome de todo mundo aqui da RDC. Obrigado. Guilherme, eu agradeço você, agradeço a equipe toda do Cruzando as Conversas, Márcio Elion, nosso presidente, nosso líder, nosso chefe, um grande empresário brasileiro, todos os funcionários da RDC, uma grande emissora, uma emissora que domina hoje as noites brasileiras com conteúdo, com credibilidade, com decência, com grandes profissionais. Um Natal de muita reflexão e muita paz. Esse vai ser um Natal de reflexão, muita paz, muita harmonia e muito sossego. 2021, Deus queira, tomara Deus essas luzes que nos iluminam, ilumine todos os brasileiros numa concordância de união, de harmonia, de paz, de muita saúde, mas a saúde, assim, do tamanho do planeta, com essa chegada da vacina para curar todos nós, e que os nossos telespectadores tenham um 2021 extremamente brilhante, muito coeso e muito focado na questão da grandiosidade que todos têm em sua alma. Isso garante muito o crescimento ao ser humano. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade dessa abertura, para que nós pudéssemos passar a todos vocês o que o poder nos emite e o que nós podemos emitir sobre o que o poder omite, né? Que essa é a grande fonte do jornalismo brasileiro e dos profissionais que trabalham diuturnamente para que o telespectador, o ouvinte, tenham em seus lares as principais informações de primeiríssima mão que ocorrem no Brasil e em parte do mundo. Um grande abraço a todos, Feliz Natal, muito sucesso em 2021, se cuidem e uma felicidade imensa para todos. Obrigado, João. João Carlos Silva volta aqui com o Cruzando as Conversas, inédito, dia 4 de janeiro. João, obrigado, um abração aí, um feliz fim de ano para ti e para toda a tua família. Isso aí. Igual, tudo de bom. Isso aí. Nós vamos ficando por aqui e eu desejo para você que nos acompanha também um excelente, um próspero, um feliz, um iluminado ano novo, de muita saúde. Mais do que nunca, desejamos saúde a todos os que estão ao nosso entorno, ao nosso redor, aos nossos irmãos, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Que vocês que estão em casa se amem muito e vivam felizes juntos e enfrentem 2021, certos de que superaremos os nossos problemas. Voltamos. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br